Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas. Este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um assunto interessante. Eu tenho que falar a mesma coisa, porque eu não sei. Para mim, todos os assuntos que eu trago, eu acho que são interessantes, né? Hoje nós vamos falar sobre o Deus de cada um. Oh, por quê? Por quê? Porque você vai ver já, né? Cada um tem o seu Deus mesmo. Como é que se diz? Antropomorfiza de uma forma, de certa forma, o outro assim. O seu acredita nesse, o seu a descrição dele é assim, é assado, ele é bom, e assim por aí vai. Hoje nós vamos falar sobre isso, com um leque bem, com uma visão bem abrangente sobre a questão, e cada um faz o que quiser depois com aquilo que a gente falar por aqui. E para isso eu trago meu querido amigo e irmão René Monterrey, que é sempre um prazer conversar com ele e com todos os convidados que eu trago aqui, porque a gente fala a mesma língua, a gente participa da mesma egrégora, e eu estava conversando com ele nos bastidores. Agora, antes de começarmos o programa, essa dificuldade aí que a gente sente, né, de tanta coisa boa para a gente conversar e tal, e é difícil, porque tem pouca gente para a gente fazer isso. Mas vamos lá, vamos tocar. Deixa eu chamar ele aqui. E aí, Renê, como é que tá? Tudo bem? Oi, Firme? tudo bem. Oi, Bom ter firme. você aqui, bom ter você aqui mais Eu uma também. vez. Eu Então, também feliz em estar aqui de novo. eu estava vendo aqui, e o nosso. Depois eu vou ver na edição aqui, porque agora eu falei um monte aqui, e eu estou vendo que começou a gravar agora. Não sei se isso é normal, amanhã depois eu vejo. Mas pode ser que seja um mecanismo interno aqui. Ô, Renê, Ah. o Deus de cada um. Tecnologia, né? Tecnologia, Nossa. ó, Grego, se prepara, tá? Em termos assim astrológicos, Urano em Gêmeos, sabe? E Plutão em Aquário, assim, a tecnologia vai pirar total, tá bom? Eu acredito, e me preocupa muito isso aí, né? Me preocupa muito, porque nós estamos ficando cada dia mais mecânicos, mais mecânicos. E os humanos, aqueles que estão ainda humanos, né? Tem uns que já não estão mais humanos, eu considero assim, não é uma forma pejorativa. São mecânicos, são apertadores de botão, essas coisas aí. As pessoas estão assim. Trabalho, aperta aqui, aperta ali, viaja, movimenta a sua casa via internet, fecha a janela, abre a janela, apaga a luz e não sei o que faz. Mecânicos, viramos mecânicos. Então, os humanos que eu considero, os que estão ainda humanos, anseiam por alguma coisa que abre mão. A única coisa que eu não abro mão, como eu já disse aqui, e quando eu disse, sumiram com a minha página do YouTube. Né? Não sei se quando eu disse que eu era dependente das redes sociais. Por quê? Porque são a minha única forma hoje de comunicação, acho que de todo mundo. Né? Se me cortar isso aqui, pô, vai ser difícil. Vai me reduzir muito a questão de eu encontrar pessoas, de conversar com humanos. Então, toda vez que tenho vida inteligente, eu fico muito feliz que nesse tempo que a gente fica aqui, uma hora e pouco, a gente conversa como humano, fala sobre humanos, nossos anseios, nossas tristezas, nossos receios, nossas esperanças, enfim, é isso aí. Mas eu estou ficando muito preocupado, né? Que diz que a preocupação, essas filosofias, não estou nem aí com filosofia. Estou preocupado, entendeu? Porque eu ainda tenho inteligência, eu consigo vislumbrar o que está aí, né? E de todas as formas, e vamos tocando. E hoje o assunto é muito legal, porque tudo isso que nós estamos falando geralmente leva a pessoa a se ancorar em alguma coisa, né? Buscar um porto seguro, né? Tô com o barco à deriva, estou vendo que o mar está turbulento, tudo isso aqui, eu quero um socorro, quero uma direção, eu quero um leme correto. E nessas horas que cada um apela para aquilo que tem dentro de si ou que inseriram dentro de você. Então, René, essa concepção de. Vamos falar, assunto difícil, vai ser isso, nós encaramos mesmo. Deus. Deus. A gente conhece Deus, essa palavra Deus, né? Essa entidade, esse ser, sei lá como é que a gente vai designar, né? Criador.
partir da Bíblia, dessas histórias que nos passaram. Histórias, não estou falando de pejorativo, nada, histórias. História que está passando para cá. Cada um, no seu entendimento, foi transmitindo dentro do seu entendimento. Né? Quer dizer que não pode ser 100% real, como pode ser 0% real. Toda essa história como foi passada. Mas, enfim, como é que você vê, primeiro, a questão do Deus? Não quero que você fale do seu Deus. Qual é a sua visão sobre Deus? É bem interessante, sabe, Grego? O que acaba acontecendo? Eu acho, inicialmente, Deus ele vai surgir como sendo uma necessidade. Tá? Então, você vai ver de onde vem essa necessidade. Vamos falar assim, ó, conforme a história ela vai se desenvolvendo, a humanidade vai evoluindo, então Deus também vai evoluindo ou vai mudando, né, dentro daquilo que a humanidade é capaz de assimilar. Mas, inicialmente, Deus ele vai aparecer como associado à natureza. Tá bom? Deus é a chuva, Deus é o trovão, Deus é o terremoto, Deus é o vendaval, sabe? Deus ele vai ser sempre associado muito mais às questões difíceis, sabe? Às dificuldades, etc., as tragédias, talvez, do que praticamente as coisas boas, tá? Então, no início, então vai ter a necessidade de eu me proteger de tudo isso. Sabe? Então, Deus é aquilo que é inevitável, aquilo que eu não controlo, aquilo que tem mais poder do que tudo, né? Então, os povos primitivos vão estabelecer Deus dentro desse padrão, e o que acaba acontecendo, então? Eles começam a pensar em pactos com Deus. Né? Isso é uma coisa que continua até hoje, né? De uma certa maneira, né? Com as pessoas que fazem promessas, fazem ou coisas do tipo, né? Tá? Então, os primitivos eles vão fazer pactos com Deus para que protejam eles, para que protejam as colheitas, para que haja para aplacar a ira de Deus, dos terremotos, das chuvas e coisas desse tipo, né? Aqueles ritos, aquelas coisas todas. Então, daí vai derivar para as oferendas, né? Os sacrifícios, né? De todos os tipos, que depois acabam virando oferendas, né? Mas depois acaba virando vela, mas você vê que é sempre a mesma história da gente pegar e oferecer alguma coisa para Deus, assim, meio que para negociar com ele, e receber algum benefício, né? Em troca. Esse benefício ele está ligado muito à figura do pai. Né? Então, ele é mau, ele manda tempestade, ele manda vendaval, ele manda terremoto, etc. Mas também ele pode me proteger, ele pode cuidar de mim, ele pode deixar que não falte nada para mim, sabe? Então, o conceito primitivo de Deus ele vai partir dentro dessa questão. É a minha necessidade de sobrevivência, é a minha necessidade de proteção perante esse mundo, etc. Com o passar do tempo, então vai existir, tem a questão, é interessante, né? O ser humano é o único que questiona Deus, né? Deus está em tudo e em todos, né? Mas o ser humano é o único que questiona Deus, né? Pois é. Né? Com o passar do tempo, o que vai acabar acontecendo, então? Esse homem, né? Ele é inconformado perante a morte, né? Eu preciso de uma explicação, né, da questão da morte, sabe? Poxa, mas como que eu venho para cá e de repente eu morro, ou morrem as pessoas da minha família, as pessoas à minha volta, tá? Essa questão da morte, da perda, ela acaba sendo angustiante, é uma coisa que nunca se aceita, sabe? Assim como a gente não aceita também as injustiças à nossa volta, aquilo que a gente acha que é injustiça à nossa volta. Né? Então, o que vai acabar acontecendo? Eu vou precisar buscar. Sim, é uma necessidade de sobrevivência, acho que psicológica ou emocional, tá? Eu vou precisar de um refúgio ou de alguma coisa que me garanta, por exemplo, ainda que internamente, que essas injustiças, a morte, a perda, a dor, o sofrimento, que isso tem um sentido, que isso tem um significado, e que, de uma certa maneira, em algum momento, isso tudo vai ser sanado, isso tudo vai ser equilibrado,
sabe? De uma certa... Porque aquela história, né, que o Dalai Lama fala, todo mundo busca a felicidade, e é mais ou menos isso, né? Só que, infelizmente, tem gente que acha felicidade em coisas ilícitas, né? E tem pessoas que encontram felicidade em coisas lícitas, né? Mas, assim, vamos tirar os rótulos, né? Em essência, todo mundo busca a felicidade, a satisfação, etc., né? Que é a ideia do paraíso, o paraíso primordial. Então, a gente vai transferir esse paraíso primordial para algum lugar após essa vida, onde eu vou encontrar aquilo que eu acho mais importante para mim, né? E vou colocar esse paraíso sob o comando de alguém, né? Que esse alguém a gente vai chamar de Deus. Sabe, mas o que é interessante, né? O que é interessante de Deus é que Deus, a gente vai, com o passar do tempo, né? A gente vai mudando, volta a dizer, a visão dele, né? Para mim, antigamente, tá? Agora tudo mudou, né? Quando a gente ia buscar a iniciação era um processo extremamente angustiante, sabe? Por quê? Porque Deus ia sendo demolido no meio daquele caminho todo. Tá? A gente entrava em busca de alguma coisa, assim, de Deus. Todo mundo está buscando Deus, né? Vamos falar, né? Seja lá onde for, mas todo mundo está buscando fora aquilo que falta dentro, né? Tá? Sim. Então, o que acaba acontecendo? Só que aquilo ia sendo demolido. Deus ia sendo demolido no meio do caminho. Por quê, né? Porque assim, Deus é uma energia, Deus é uma essência, Deus é uma lei, Deus é uma obra, sabe? Mas o que é Deus? A gente fica procurando sempre atributos para ele. A gente fica procurando, a gente personifica ele, personifica esses atributos, né? Então, o que acaba acontecendo? Só que cada vez que a gente pega, a gente personifica e a gente põe um rótulo e a gente estabelece uma forma, um comportamento, uma virtude, alguma coisa desse tipo, a gente restringiu ele a alguma coisa que a gente quer. A gente restringiu ele a um padrão mental, a um padrão de comportamento, a um padrão social, a um padrão de moral, etc., né? Ou seja, né, ele deixou de ser, ele não é mais, né, o Deus, né? Só que a gente cria isso, então aí fala, então Deus é um ser abstrato. Então, para nós, abstrato, o que é abstrato? A gente não tem mente para entender o que é o abstrato. Pois é. Né? A gente não tem, no máximo a gente concebe, então abstrato para nós é uma coisa invisível, tá? É o máximo que a nossa mente vai para abstração, né? Mas que coisa invisível? É uma coisa invisível que vai ter comportamentos, vai ter atitudes, vai ter regras, vai ter padrões, né? Vai ter algumas exigências ou coisas desse tipo, né? Ou seja, né, a gente acaba personificando esse invisível também, aí de acordo com as nossas visões, as nossas expectativas. O que acabava acontecendo, então, né, o que é muito interessante, né, aí talvez isso seja chocante para muita gente, né, mas assim, o que acaba acontecendo, né? Então, a gente vai pegar esse Deus, então, de acordo com ideias de grupos, a gente vai criar modelos grupais de Deus, né, e que são as religiões, né? Então, eu encontro Deus aqui, eu encontro Deus ali, eu encontro Deus lá, etc. Né? Só que a grande questão, né, é que enquanto a gente está procurando fora, a gente jamais vai encontrar dentro. Essa é que é a coisa, né? Então, você imagina o seguinte: a gente tem uma luz maior, né? Essa luz maior, ela vai se projetar, então a gente imagina, ela gera um espelho, né? Só que esse espelho é fragmentado em zilhões de caquinhos, né? Cada um desses caquinhos está em um dos seres viventes, né? Sim. Então, assim, né? Todos os seres viventes, eles têm o caquinho dentro de si, mas nenhum deles é o caquinho na totalidade. Perfeito. Né? Grego. Então, o que acaba acontecendo, né? Na verdade, eu acho que para a gente entender o que é Deus, na verdade, a gente tinha que englobar todos os caquinhos dentro de nós. Eu penso igual, só que o seu é o caquinho do espelho, o meu é da cerâmica, que eu já falei. Uma grande. Isso. Mas cada um na sua, cada um com. Cada um dentro da sua imagem, né? A gente volta, são conceitos abstratos, né? Que a gente precisa encontrar. É sempre isso, a gente precisa encontrar um elemento concreto, né?
um elemento concreto para definir, né? Então, por exemplo, ó, o grego falou caquinho de cerâmica, o René falou caquinho de espelho. Aí, então, daí já vai ter a turma do grego e a turma do René. Tá? Vai criar uma terceira hipótese. Um vai dizer que é cerâmica, outro vai dizer que é espelho. Tá? Assim, né? E eles... a teoria de cada um, que é o tema do nosso Isso, Então, o que acaba acontecendo? Né? Em vez de eu pegar e entender assim, olha, a gente está dizendo a mesma coisa com palavras diferentes, né? Não, as pessoas elas vão se apegar às palavras e vão ficar conflitantes, né? Vão ficar lutando entre elas, né? Para ver quem que tem razão, né? Você está falando... Peraí, antes de você continuar, eu não posso perder aquela questão que você falou há pouco aí. Nós falamos aqui internamente, né? Buscar internamente. Isso. Qual é? Aí é que está. Isso é conhecido, livros, zilhões de palestras, zilhões de doutrinas, tudo isso aqui, buscar dentro. Agora, pergunto para você, buscar dentro aonde? Onde que é esse dentro? O que é esse dentro? Onde está? Está na minha barriga, está no meu joelho, está na minha... Você já parou para pensar nisso? Está na sua cabeça, está no seu olho, está na sua língua. O que é esse dentro? Muitas vezes, pô, o René, eu lia lá o mapa astral com ele, lá, o meu mapa. Aí ele falou para eu olhar mais para dentro de mim. Pô, será que eu vou no médico, pego o estetoscópio, sei lá o quê, e começo a ver se eu acho alguma coisa aqui dentro? Ultrassom, né? Ultrassom. Como é que você vê que isso seria... Muita gente considera isso uma presença de Deus, né? Se Deus está em tudo, nessa concepção geral que tem, se Deus está em mim, está em você, está em todo ser vivente, então ele está em algum lugar aqui. Agora, que lugar é esse, René? O que é esse dentro para você? É complicado isso, né? Porque, assim, por exemplo, né? Assim, por exemplo, você se vê como um monte de vísceras ou coisas assim? Não, né? Não, né? É muito louco isso, né? Assim, nós somos... A gente se vê como algo, né? A gente se vê como algo que está habitando esse corpo aqui, né? Mas a gente não se vê como esse corpo, né? Como vísceras, como veias, né? Né? Intestino, essas coisas, né? Esses órgãos, etc., ossos. A gente não se vê assim, né? Mas nós somos assim. Né? Então, isso que é engraçado, né? Eu estou aqui, eu habito aqui, mas, ao mesmo tempo, eu não sou isso, eu não me identifico com isso que eu estou aqui, né? Uma hipótese muito plausível. Né? Então, o que acaba acontecendo, né? E é engraçado, né, Grego? E cada um de nós, a gente se sente eterno, né? A gente se sente eterno. Enquanto a gente existe, a gente se sente eterno. Né? Então, todo mundo, sabe? Então, falando, as pessoas agem como se nunca fossem morrer, etc. Por quê? Porque a gente se sente eterno. Tá? Então, existe essa semente, volta a dizer, né? Dentro de cada um de nós, a grande questão é que a gente não tem, como a gente não tem estágio de desenvolvimento que consiga entender o que é esse abstrato e etc. Né? Na Rosa Cruz, eu achava muito legal quando eles faziam as meditações, né? Que eles usavam o termo assim, o Deus do meu coração, o Deus da minha compreensão. Né? Quando é conduzida uma meditação lá. Por quê? Né? Porque é exatamente isso, né, Grego? A grande questão dos grupos, por exemplo, né? Então, por exemplo, vem um avatar, vem um Messias, etc., ele vem e traz um conceito de divindade, né? Sendo que esse conceito de divindade ele vai estar de acordo com um grupo, de acordo com uma época, de acordo com uma região planetária, etc. Né? A linguagem que ele fala, ele chegou para aquela pessoa, ele vai falar daquele jeito, né? Aí o que acaba acontecendo? Depois converte-se aquilo em verdades absolutas. Né? Então, e isso tem que ser uma coisa impositiva, tem que ser imposta para as outras pessoas, etc. Né? E aí acaba acontecendo tudo isso que a gente vê. Né? E aí, então... você deu esse exemplo do Avatar, onde ele se manifestou, vamos dizer, ele criou
um Deus local, vamos chamar assim de Deus Isso, local. Entendeu? é. Pronto, essa que é a verdade, as pessoas tinham essa condição de entendimento, então ficou assim. Então, esse grupo, se locomover para outro lugar, vai entrar em conflito, certamente, com o Sim. grupo que teve uma outra manifestação avatárica e que, pela sua condição cultural, sei lá o quê, teve um outro tipo de informação sobre essa coisa importante. Você falou também que é bom realçar sempre sobre a mesma coisa. A coisa é a mesma. Existem diversas formas de se falar sobre essa coisa, né? A questão do Sim, vasinho cerâmica é, aí, o espelho, né? é. Segue. Porque o que acaba acontecendo, né, Grego? A gente volta, né? A nossa percepção, ela varia de acordo com o nosso estágio evolutivo, entendeu? Com certeza, claro. Né? Então não tem como, é muito. Eu falando assim, eu vejo isso na astrologia, por exemplo, né? Então, quando você vê um mapa astral, você vê uma alma, né? Uma alma repleta de possibilidades. Essas possibilidades, elas estão lá, tá bom? Então, tem coisas que aparecem mais, coisas que aparecem menos, tá? Mas tudo está lá, tá bom? Normalmente, né? O que a gente mostra mais para o mundo são os nossos mecanismos de defesa, tá? De sobrevivência, mas a gente é um todo, né? Que está registrado lá. Só que, assim, quando eu olho o mapa, a primeira pergunta que eu me faço é o seguinte: onde será que essa pessoa está? Sabe? Porque ela, dentro daquele universo, de acordo com o estado de consciência dela, né, o que acaba acontecendo, ela vai reagir de diferentes maneiras. Sabe? Então, por exemplo, né, a gente tem tendências, né? Todos, tá? Agora, se eu me identifico mais com ela, com uma tendência do que com a outra, né? Aquilo tudo está dentro de mim, né? Mas isso vai depender muito do meu estado de consciência, sabe? Se eu me identifico com uma coisa, de repente, as situações à minha volta me obriga eu ser uma pessoa assim que precisa sobreviver de um modo assim mais grosseiro, tá? Ou se eu tenho aquelas mesmas tendências, mas eu já estou num ambiente onde as minhas questões de sobrevivência elas estão mais garantidas, então eu vou pegar e vou agir de uma outra maneira, etc. Né? Como se é a mesma alma, né? Mas dependendo das condições onde essa alma ela é exposta, ela vai ter que desenvolver essa ou aquela qualidade, essa ou aquela visão. Está tudo dentro dela. Né? Então, eu acredito que com a questão humana ocorre a mesma coisa. Tá? Então, a gente, por exemplo, existe uma manifestação divina, algo do tipo, mas tudo vai depender do estágio em que a humanidade está, no estágio em que a gente está, para que a gente perceba ou a gente não perceba aquilo, para que a gente se identifique ou para que a gente não se identifique com aquilo. Né? Ou então a grande questão é que a gente acaba criando as nossas imagens mentais, etc., né? E a gente acaba, de repente, achando que aquela imagem mental que a gente criou que é a realidade, quando, na verdade, não é. Né? E aí vem os conflitos. É sempre a mesma coisa, né? Aí vem os conflitos. E quando, na verdade, se eu entender que o Deus dentro de mim, né? E o saúde do Deus dentro de você, né? Então, quando eles se abraçam, né? Então, o meu Deus sai mais fortalecido e o seu sai mais fortalecido, né? O que acaba acontecendo é que a humanidade, então, ela tomaria um caminho completamente diferente, né? Do que ela tem agora, porque as manifestações avatáricas acabaram se convertendo em religiões, as religiões acabaram se convertendo em dogmas, esses dogmas, então, vão falar para mim, se você segue isso, Deus está do seu lado, se você não segue isso, Deus vai te castigar, né? E as pessoas elas vão sendo aprisionadas pelo medo, elas vão sendo aprisionadas pela culpa, elas vão sendo aprisionadas por uma série de sombras, eu diria. Tá bom? Então, o que acaba acontecendo, né? Então, a gente cria essas culpas, esses medos, essas coisas todas, tá? É como se fosse uma antítese do Deus, né? Só que a gente é como se ela viesse assim para nos prender, sabe a questão da borboleta? Aquilo vira um casulo, vira uma casca, alguma coisa que você precisa romper aquilo, né? Para que, na verdade, transcenda aquela questão. Então, é interessante essa história
do Deus sendo demolido, né? Porque o que está sendo demolido não é Deus. O que está sendo demolido são todas essas ideias errôneas que a gente criou a respeito dele e que a gente vai dizer que está aqui, está lá, está em outro lugar, né? Isso daí são criações humanas, né? Isso são frutos da nossa necessidade primitiva lá de sobrevivência, de alguma espécie de sobrevivência, de proteção e etc., né? Mas o que acaba acontecendo é que isso tudo precisa ser triturado de uma certa maneira, tá? Então, por quê, né? Porque a grande questão da gente entender, tudo bem, isso daqui faz parte de um caminho, a criança ela precisa do pai que cuide, da mãe que cuide, né? Enquanto ela ainda não tem condições de se cuidar sozinha e etc., né? Então, esse é o papel das religiões, dos grupos, etc., né? Que eles vão fazer isso porque você imagina, por exemplo, no mundo primitivo, que não tinha um sistema de leis, né? O nosso sistema de leis, Constituição, é coisa recente, aí é Revolução Francesa para cá, né? Antes disso, a coisa não funcionava dessa maneira, né? Então, tem que ter algum tipo de regra que as pessoas acreditem para que elas possam se submeter, para que a sociedade possa funcionar. Então, num determinado momento, a religião ela vai ter um papel muito importante nesse sentido. Não matarás, não mentirás, né? Não cobiçarás a mulher do próximo, etc., né? A religião ela vai fazer esse papel de regulador, né? Dentro da questão social, tá bom? É um papel fundamental, né? Só que, assim, ela acabou ficando... Ela tem um papel importante nisso, só que o que acaba acontecendo acabou sendo reguladora do pensamento também, né? Do pensamento, da crença das pessoas, né? E o que acaba acontecendo é que vai chegando um momento, né? Aí volta o encontrar Deus dentro de nós, né? Vai chegando um momento em que você não se identifica com mais nada do lado de fora, sabe? Você começa a ver que as coisas ela não pode ser desse jeito, sabe? Por exemplo, eu respeito todas as religiões, todas as visões, sabe? Mas assim, então você vê, os grupos são tão taxativos, quando você vai morrer, você vai parar em tal lugar, sabe? Poxa, tá, mas isso é a visão daquele grupo. O muçulmano vai ter outra visão, o budista vai ter outra visão, o judeu vai ter outra visão, sabe? E, né? Então, não é assim taxativo dessa maneira, né? Agora, que lugar é esse, então, que concilie todas as visões de todos os grupos, né? Esse lugar ele está dentro de nós, porque o sentimento, nosso sentimento, a nossa sensibilidade, os nossos conflitos, os nossos medos, etc., né? Isso é igual para todo mundo, entendeu, Grego? Né? Independente do que você acredita, né? Esses conflitos humanos, eles são universais. Então, quando você entra em contato com esses conflitos humanos, que você entra em contato com aquilo que é universal no homem, aí sim você está vendo aquele caquinho de espelho lá, né? Você está fazendo uma conexão com ele. Então, é muito engraçado, assim, porque não é... Todo mundo busca poder em Deus. Poder, onipotência, alguma coisa assim, tá? Mas é exatamente no momento que a gente está mais impotente, a gente está mais fragilizado, no momento em que a gente está se sentindo assim, que a gente é o pó do pó do pó, sabe? É nesse momento exatamente que, como o chinês fala, na hora que a escuridão ela atinge o máximo, surge um pontinho de luz, sabe? Então, é exatamente nesse momento em que a gente encontra isso, tá? Mas, assim, ninguém quer isso. Mas Ninguém quer entrar em contato com esse nosso lado, né? Descer ao inferno para subir aos céus, ninguém quer, todo mundo quer ir para o céu direto, né? Você falou isso aí, é importante, eu estou nessa fase já há alguns anos aí, né, dessa questão de crenças, que é um fator, é o que nos move hoje, né? Crença, fé, religião. Então, a partir do momento que você realmente abdica do que a maioria segue, digamos assim, mas eu não posso dizer assim, não é que nem eu parar de fumar, como eu parei. Tentei muitas vezes, até que um dia eu consegui. Mas é uma coisa física, é mais fácil, empenho, força de vontade e tal. Agora, você abrir mão
de crença, você abrir mão daquilo que está enraizado em você, cristalizado, é muito mais difícil. É um processo que você falou, da crisálida e da borboleta. Nossa, é doloroso, é difícil, mas esse momento é maravilhoso, porque a partir daí você fala, agora sou eu que vou buscar, eu que vou achar essa luzinha, não depende de mais nada, eu respeito e admito e sei que há alguma coisa que rege isso tudo, porque é questão de lógica. Lembra que nós já falamos de lógica humana e lógica divina aqui no programa, né? São questões de lógicas diferentes. A gente entende lógica humana, lógica divina a gente não entende absolutamente nada. Mas esse momento é muito bom, Renê. Ele é doloroso, mas é muito bom. Você se sente sozinho, você se sente órfão, você se sente tudo, mas aí você começa a engatinhar de verdade dentro de tudo isso aí que a gente busca, dessa busca interior. Eu sei, cada um no seu processo, cada um no seu tempo, cada um nos seus anseios, cada um nas suas buscas. Mas eu acho que você abrir mão, largar a bengala e tentar andar sozinho é o primeiro passo. É muito difícil, né? Muito. Eu acho o pensamento chinês fantástico nesse sentido. O pensamento chinês ele é antagônico ao nosso, né? Então, não o pensamento da China de hoje, tá? O pensamento tradicional chinês, tá? Milenar. É isso, é. Porque assim ele vai partir da negação, sabe? Então ele vai buscar Deus na negação de Deus, sabe? Então é assim, não existe Deus, sabe? Aí você começa, mas como não existe Deus? Né? Como? Mas e os planetas, e os astros, e o dia, e a noite, e a natureza, entendeu? É interessante, né? Porque na hora que aquilo te é negado, entre aspas, né? Aquilo dispara o teu mecanismo, né? De questionar se aquilo existe ou não existe. Né? Então, o que acaba acontecendo? A gente pega, por exemplo, assim, eu estou negando alguma coisa, né? Na verdade, quando eu nego alguma coisa, eu estou afirmando a existência daquela coisa. Né? Porque assim eu preciso daquilo. Eu preciso. Então, eu vou encontrar. Aí, o que acaba acontecendo? O que é muito legal, né? Então, por exemplo, vai fazer conta que Deus não existe. Tá bom? É a pior coisa para nós, é o pior choque, tá? Para um espiritualista. Gente, Deus não existe nada disso, é tudo mentira, é tudo elucubração da nossa mente, a nossa mente não passa de uma sequência de reações químicas que inventa tudo isso, etc. Tá? Né? Eu estou indo pelo caminho chinês, tá? Então, o que acaba acontecendo? Né? Qual que é o sentido da existência? Então, não tem sentido nenhum. A gente vê a astrologia, já está tudo escrito o que vai acontecer, a gente não precisa se preocupar com nada. O que nós estamos fazendo aqui? Se nada existe, né? Se tudo está previsto, se nada existe, o que nós estamos fazendo aqui? Que desperdício, né? Que desperdício seria a nossa existência, né, Grego? Né? Isso para tudo e para todos, né? Da natureza, dos animais, de tudo, né? Então, o que acaba acontecendo? Mas faz de conta que não existe, né? Então, aí eu preciso me rever, porque então, peraí, como que eu ajo nessa vida? Eu ajo em função de eu sou bonzinho, esperando ter uma recompensa do lado de lá, Pois né? Mas não existe o lado de lá. Então, para que eu vou ser bonzinho? Né? Então, começa essas coisas todas, tá? A grande questão, né, no final de tudo isso, né, você acaba aí que vai entrar os seus fantasmas, etc., né? Mas a grande questão de tudo isso é você dizer o seguinte: olha, mesmo que não exista nada, né, isso daqui não tenha sentido nenhum, o que é Deus para mim, né? Mesmo que ele não exista, tá? Deus para mim é procurar viver em paz, em harmonia, da melhor maneira possível, né? Porque assim, mesmo que nada tenha sentido, nada exista depois disso, então a qualidade em termos interiores que eu der para mim durante essa existência é o que vai fazer a diferença para mim, pelo menos.
né? Se eu viver em paz, viver em harmonia, viver em equilíbrio, viver em meio à natureza, etc., né? Eu estou me dando o que tem de melhor. Se eu viver matando, roubando, perseguindo e etc., eu estou me dando o que tem de pior. Né? Ou seja, né, eu tô dando a qualidade que eu procuro para mim, em termos interiores, de equilíbrio, de paz, de harmonia, fazer conta que não exista mais nada, tá? Mas a partir do momento que eu começo a agir dessa maneira, então, mesmo que Deus não exista, né, naquele momento ele está existindo dentro de mim. Né? Então, por exemplo, quando eu passei por depressão, etc., né? Chegou um momento da depressão assim que a depressão era muito louca, porque a gente tem tempestades mentais, sabe assim? E a gente precisa encontrar uma resposta. Para aquilo, se a gente não encontrar a resposta, é como se assim a gente se destrói, tá? É um processo horroroso. Eu preciso daquela resposta para sair daquela tempestade, daquela negritude, daquela coisa onde eu estou, né? Eu lembro que eu estava num dos momentos horríveis disso, e eu pensei assim, não, qual que é o sentido de tudo isso? Deus vai me ajudar. Aí uma voz dentro de mim gargalhou e disse assim, e quem disse que Deus existe? Né? Cara, eu entrei num desespero, porque eu precisava provar para mim mesmo que Deus existia. Como você prova que Deus existe? Sabe assim? Então, né, dentro daquela questão toda, né, o que acaba acontecendo, para mim, eu cheguei na conclusão seguinte, tá? Se Deus existir ou não existir, não faz diferença nenhuma para ele, tá? Deus não faz diferença para ele se eu acredito nele ou não acredito, mas para mim faz muita diferença. Para mim faz muita diferença acreditar no bem, acreditar no bom, acreditar na harmonia, no equilíbrio, na paz, no amor, na fraternidade, etc. Mesmo que não exista nada disso, tá? Faz muito bem para mim acreditar isso, porque a crença nisso daí é que vai trazer a qualidade para a minha vida, entendeu? Interessante. É que vai fazer essa existência valer a pena, de uma certa maneira. Né? Então, você percebe, né, que eu acho lindo isso, tá, Grego? Porque chega uma hora que você acaba caindo sempre no mesmo ponto, né? Sabe? Exista ou não exista, seja ou não seja, você percebe que isso daqui é uma necessidade de você cultivar algo dentro de você que seja superior, né? Que te dê forças, que te faça crescer ou te faça transcender você mesmo, né? Isso daí é você que alimenta dentro de você, não é nada do lado de fora. Né? Você que precisa estabelecer essa conexão. Né? Caso contrário, do lado de fora, ninguém vai te dar isso. Aí é que está. Eu, por exemplo, mudei minha concepção total sobre o que eu era e o que eu sou hoje, né? E esse momento é muito difícil. Por exemplo, antes eu fazia oração toda noite e tal. Eu tinha o hábito, não, eu tinha o hábito de agradecer, pelo menos, né? Agradecer, continuo agradecendo o lugar para eu dormir, o meu cobertor, a minha casa, o meu alimento, a saúde minha e dos meus, uma série de coisas. Eu continuo agradecendo. Só que aí persiste uma grande dúvida, e esse que é o grande questionamento de quem muda a cabeça, vamos dizer aqui, né? Uhum. O que eu tenho hoje? Eu tenho um receio filho da mãe. Por quê? Porque eu sei que existe alguma coisa, nós estamos falando de Deus, alguns chamam essa alguma coisa de Deus, seja lá do que for. Eu não posso questionar esse aspecto, porque a ilusão, se tudo isso aqui é uma ilusão, alguém criou a ilusão. Né? A ilusão não vem do nada. Então, alguma coisa existe, alguma inteligência rege, eu chamo de inteligência, né? E rege, e eu fico temeroso, porque você estava falando da conduta, né? Eu vou dizer, não vou fazer isso porque... E aí, se eu for aí, estou ferrado depois, passar do lado lá. Como é que se diz uma série de dúvidas? Você tem uma certa conduta, mesmo mudando a sua concepção sobre aquilo que você tinha, você tem um medo danado por causa da dúvida. Da dúvida, né? E sempre essa pergunta eu faço para mim,
Me desculpe a minha ignorância, e se existir alguma coisa depois disso aqui? Depois disso aqui, dessa coisa que nos anima. E se existir? Eu vou me retratar para quem, caramba? Chega lá, putz! Pô, você não acreditou em mim, cara. Agora eu vou te ferrar. E agora não posso fazer nada, não posso correr para lugar nenhum, não tenho corpo, não tenho perna. Não, eu estou falando ludicamente para poder, né? Então, porque se você. Então entra uma série de questionamentos, ô Renê. Entra um monte de medos, um monte de receios. Por isso que muita gente teme a mudança. É muito mais cômodo eu acreditar em Papai Noel, no Saci Pererê. Por quê? Porque todo mundo acredita no Papai Noel, quase todo mundo generalizando, né? No Saci Pererê, nessas coisas. É muito mais cômodo. Eu vou com a É, turma e o que acontecer, pelo menos eu vou ter companhia. Se eu me ferrar, tem um monte de gente que vai se ferrar junto. Esse que é o grande conflito, Renê. Pelo menos o meu. A dúvida, continuo agradecendo, só que o meu agradecimento hoje eu dirijo, e peço desculpas se eu estou dirigindo para o lugar errado, por exemplo, para essa inteligência, que eu chamo de inteligência suprema, inteligência absoluta, que só pode ser, não tem outro entendimento sobre isso. Né? Então, eu desantropomorfizei a divindade há muitos anos, há muitos anos. E quando você não dá uma forma a alguma coisa, fica difícil. é Não é? horrível, né? É horrível, né? Você não tem segurança, né? E falou tudo, é exatamente isso. É isso que eu, É. assim que eu Você não sinto. tem segurança, né? Isso é... Então, que é engraçado, né? A gente cria um Deus, a humanidade cria um Deus para dar segurança, né? E aí, de repente, você é obrigado a desfazer esse Deus, né? E quando você desfaz dele, você fica inseguro, né? Claro, claro, É bem claro. isso. Você sabe que eu estava rindo aqui, né? Você falando que eu também rezava, sabe? Tinha essas coisas todas. Comecei a lembrar, eu criança, que ia confessar, tinha que confessar no sábado, se você quisesse comungar no domingo, né? Então, eu estava lembrando dos meus pecados aqui. Eu colei na prova, eu briguei com meu irmão, eu colei na prova. Para mim, aquilo era pecado, sabe? Assim, tá? É a fruta do terreno do vizinho, essas coisas. Desobedeci minha mãe, sabe? Assim, tá? Então, era assim, para mim, aquilo eram pecados hediondos, né? Que eu precisava confessar para o padre para ser perdoado, para ser digno, né? Para poder tomar hóstia no domingo, alguma coisa Eu assim. estudei em colégio de padre, eu sei bem como é isso. Hoje a gente dá risada, né? Eu não estudei em colégio de padre, mas assim, o jardim de infância, o prezinho, etc., era da igreja, né? Ah, então. Então tem aquelas madres, né? Aquelas madres com aquelas roupas que elas usavam, aqueles hábitos todos, né? Elas ficavam lá no recreio tomando conta da gente, né? Pareciam uns. É assim, Né? E é muito engraçado, né, Grego? Então você vê, né, que até o nosso conceito de bem, mal, certo, errado, assim, ele vai mudando, né, com o passar do tempo. Né? O que prova a existência de algo, por exemplo, né? A gente está questionando isso, né? É muito interessante, né? Porque a gente nasce com um corpo que está no auge, tá bom? O físico está no auge, porque você vê, acompanha o crescimento de uma criança, é absurdo, né? O tanto que ela cresce. Então, aquele metabolismo para célula, para criar órgãos, etc., é um absurdo, como aquele metabolismo, né, corporal, ele é no auge quando a gente nasce, né? Depois ele vai decaindo, né? Ele vai decaindo, né? A gente ele vai ficando bem mais lento, né? E a mente é o contrário, né? A mente é o contrário, né? A mente ela começa assim praticamente quase nada, né? E depois para alguns continua quase nada, tá? verdade. Mas para outros assim ela vai desenvolvendo e ela vai crescendo, né? A gente percebe que ela vai refinando, ela vai percebendo coisas que ela não percebia, ela vai tendo visões mais amplas e tudo, ela vai a câmera, ela vai se despojando de uma série de coisas assim, né? Ela vai começando a buscar simplicidade, né? O difícil é o simples, né? Então ela vai procurando
vai se despojando de coisas, assim, para ficar com aquilo que é essencial e profundo, né? E aí a gente chega, aí aquela pergunta, né? Isso daí tem que ir para algum lugar, né? Não tem, né? Não é esse físico, tudo bem, esse físico que tem um pico e decai, né? O próprio processo dele já mostra, né? Ele vai voltar para onde veio, né? Mas a mente de uma certa maneira também volta para onde veio, né? Então, mas existe um lugar, né? Existe um Existe, lugar, né? existe. Né? Aí é que tá. E onde é A isso? mente vem da mente, né? A alma vem da alma, né? Sabe? Então, assim, isso daí, existe um lugar de onde vem tudo isso, né? E para esse lugar a gente precisa voltar, né? E Deus seria aquele que coordena tudo isso, para nós é inatingível, né? Você já vê, olha como é difícil essa questão que nós estamos conversando. Primeiro, se você olhar para trás, aqui, hoje nós somos 8 bilhões e pouco, né? 8 bilhões e 200. Se você olhar atrás da gente aqui, quanta gente já viveu antes da gente? E não tem um vivo, meu. Não tem um vivo. Morreu todo mundo, morreu todo mundo. Vai morrer eu, vai morrer você, vai morrer quem está nos assistindo, todo mundo. Agora, e depois? Aí é que está. Como é que pode ter alguém? Essa que é a questão. Eu vejo atletas, jogadores de futebol, de uma série de maratonistas, tudo isso aqui, agradecendo a Deus por ele ter chegado em terceiro lugar, por ele ter, né, O tomado time de café. futebol ganhou, né? Ajoelha, Deus ajudou, né? Eu acho legal esse tipo de fé, tudo, né? Mas tá fora da realidade. Então nós temos que. É difícil, rapaz. O que nós aprontamos aqui? O que nós aprontamos aqui? O que nós aprontamos aqui, ou seja lá onde for, para estarmos vivendo todos esses questionamentos hoje, que são, olha, precisaria ter 8 bilhões, dos 8 bilhões e 200 milhões de seres, devia ter 8 bilhões de psicólogos e psiquiatras para cuidar dessas mentes que você falou, porque todo mundo tem o seu conflito mental. Tanto é que os profissionais da saúde são atendidos, fazem troca de consulta com outros profissionais da saúde. Isso, Eles precisam disso, pô, né? Sabe? Então, é um processo difícil, difícil, e mais difícil ainda é eu combater o seu Deus, você combater o meu, eu ficar brigando porque nossos deuses são diferentes, são a mesma coisa, mas são diferentes. Pô, Renê, nós estávamos falando nos bastidores antes da gente começar o programa. Tempos difíceis, muito difíceis, em todos os níveis. o Principalmente. que eu acredito, Grego, né? A gente, essa transição da era de peixes para a era de aquários, tá? A era de aquários, o pessoal fala assim, é a era do coletivo, etc, tá? Mas eu vejo meio o contrário, sabe? Eu vejo assim, a era de aquários é o despertar do individual a ser compartilhado coletivamente. Ela é mais confusa do que as pessoas imaginam, né? Porque o coletivo você tinha lá por exemplo, pega a evolução humana, então que ela vai evoluir como uma espécie de manadas, né? Ou como enxames de abelha, ou cardumes de peixes, etc. Né? A consciência está no coletivo, né? Então todo o caminho ele parte para o indivíduo. Tá bom? Então, quando a gente está falando assim de religiões e coisa desse tipo, de uma certa maneira, a gente está falando do coletivo também. Né? Então, faz parte, a gente sai de um coletivo, de repente, chega um momento em que a gente é obrigado a se individualizar. Tá bom? Então, o que acaba acontecendo? Né? Vai ter esse momento que a gente está atravessando, né? Em que tudo está desmoronando, é exatamente para nos forçar isso. Sabe? Então, a gente é terrível, né? Porque a gente está vendo tudo desmoronando, né? Tudo desabando, né? Em que grupo as pessoas falam assim para mim? Eu sei que eu tenho um trabalho para fazer em relação a isso, aquilo. Ou às vezes a gente vê nos mapas aqui, você tem uma missão aqui de fazer caridade, você tem uma missão de ajudar pessoas, você tem uma missão de ter poder de cura, etc. Aí a grande resposta é sempre a seguinte: e onde que eu vou com isso? O que eu faço com isso?
Aí, Porque não tem, né? Isso é angustiante, isso, né? com Porque, certeza. assim, porque não tem. Onde que eu vou, se eu tenho uma missão, uma faculdade, alguma coisa, onde que eu vou exercer isso daqui? Sabe? Porque parece que está tudo contaminado, né? Tudo vira um comércio, tudo vira um jogo de egos, de comércio, etc. Então, tá, o que que eu faço com o meu dom? Sabe? Aí eu acho que esse é o ponto mais denso o ponto mais denso que a gente podia chegar. Sabe? A única explicação, né? Assim, algo deve surgir para que a gente possa manifestar esse dom, para que a gente possa compartilhar ele com as outras pessoas, etc. Sabe? Porque não tem, mas é algo novo. Tá, Grego? Não é algo dentro dessas instituições, dentro desses grupos, dentro dessas regras, É que dentro nós estamos desses. presos na fenomenologia ainda, Renê. Nós estamos presos É, na fenomenologia. é, é. Sabe, assim, então não é alguma coisa assim que é assim o divino é o novo, né? E o novo é angustiante, Com certeza. tá? Porque ele nunca é uma referência daquilo que a gente conhece, né? Para nós, então, aquilo que o desconhecido para nós é uma coisa muito difícil de lidar, Muito, muito, né? Porque a muito. gente não tem, a gente sempre vai buscar referência no conhecido, sempre vai buscar referência naquilo que a gente já viveu, já percebeu ou imagina, sabe? Mas a gente não tem, aí volta sempre, né? O futuro inconcebível é Deus, tá? É a divindade. Então a gente nunca vai encontrar ele assim dentro de referências assim que serão pessoais, tá? Não Mas a tem a gente menor vai condição. encontrar ele na nossa impessoalidade, eu acredito que sim. Nós não temos a menor condição de imaginar ou definir o que seja a criação, o criador, que não é masculino nem feminino, né? É uma energia, alguma coisa assim, sei lá. Né? Então, essa que é a grande dificuldade. É por isso que a gente fica doido, porque a gente não consegue, nós não temos parâmetros, ô Renê. Você olha uma planta, você consegue É, definir, porque conhece, já viu outra planta, isso aqui, aqui. Você olha um bicho, parece com um macaco, parece com bicho preguiça, então você tem um parâmetro. Agora, para isso, não tem coisa nenhuma, meu. Não tem coisa nenhuma, só tem coisa que o homem inventou. Fez isso aqui, contou historinha, pereniza essa historinha, repete essa historinha 1 trilhão de vezes para ficar bem enraizada no seu ser, e você fica e morre ignorante. Ignorante não é, burro, ignorante sem saber, isso que eu quero dizer. é. O que acontece, né, por exemplo, essa coisa da historinha, né? É porque assim, como que você vai. Acaba sempre na mesma questão, como que você vai pegar uma coisa abstrata Aí é e vai trazer ela para um grupo de pessoas, né? Você é obrigado a criar uma historinha, né? É uma isso historinha sempre fantástica, tá? Nunca uma historinha. é Tem que ser uma verdade. história É. fantástica, senão não cola, tá? Então, assim, aí Jesus vai nascer de uma virgem, né? Então, tudo tem que ser assim, é fora do convencional. Tudo tem que ser assim, muito assim, grandioso, sabe assim, né? Por quê? Porque a mente, se você fala, você dá uma imagem comum para a mente, né? Ela não guarda. É, é, Aquilo que é comum você não fixa, entendeu? não, Aquilo passa batido, né? Então você tem que criar uma história, você tem que criar uma história assim fabulosa, assim riquíssima, fantasiosa, imensa, sabe assim, para que aquilo seja assimilado, tá? Então é engraçado. Então você vai pegar os mestres todos, vão se criar histórias em torno deles, sabe? É interessante, são arquétipos essas histórias, sabe? sim. Mas vão passar para as pessoas a ideia de que eles são seres assim, praticamente. Eles são assim internamente, tá? Mas são humanos como nós.
Sabe, mas vão criar um lado humano dele completamente fantasioso, assim, onde vem seres incríveis conversar com ele sai de um plano, ele vai para outro, né? A Blavatsky tirando fotografia com o Rabimuni, não, com quem lá, com o Kutumi, etc., né? Sabe? Né? Então, vão criar assim a ideia de que esses seres eles têm esses contatos com esses planos, com esses níveis, com essas coisas todas, tá? Talvez eles até tenham interiormente, tá? Mas vão passar para nós como seja uma coisa do lado de fora que acontece. Sabe? Aí você abre uma porta, você tem uma porta na sua casa, você abre a porta, tem uma escada, você desce, você já está na garta, falando com todo mundo, etc. Sabe? Opa, depois você volta. No celular ali. Isso, então cria-se essa ideia, né, de que esses seres são, né? Mas, na verdade, né, em grande parte disso, né, para esses seres, eles acabam criando isso, né? Porque se não fosse isso, não ia atiçar na gente a curiosidade em tentar descobrir esses novos mundos, esses novos planos, esses novos padrões Porque, assim, quando você descobre novas ideias, por exemplo, né, elas fatalmente vão te levar a novas conclusões, vão te levar a novos padrões de conhecimento, a novas percepções e coisas desse novas tipo. Dúvidas, né? novas dúvidas, mas essas ideias, inicialmente, elas vão aparecer de coisas, assim, completamente inusitadas, né? Sabe, que chamem a nossa atenção, porque, caso contrário, o nosso cérebro não vai se movimentar para procurar, né, ou para caminhar em direção de alguma coisa. Então, o momento mais bonito eu acho que o momento mais bonito da caminhada é quando realmente não é quando a gente encontra alguma coisa, sabe? Mas é quando depois que a gente encontrou, etc, a gente descobre que aquilo não é, sabe? Aí você mas aquilo não foi, mas então o que existe além daquilo, né? Então você vai procurar, né? Você nunca volta para trás para aquilo que você tinha, né? Você sempre vai procurar algo mais, né? Que nem o amor, né? Você conhece alguém, você se apaixona, etc. e tal, né? E aí depois, poxa, acabou, não deu certo, né? E você tem dois caminhos: ou você desiste de se apaixonar, de encontrar alguém, etc. Ou você persiste, né? Você fala, não, em algum lugar eu devo encontrar isso daqui, né? E aquilo acaba sendo, né? Acaba sendo alguma coisa que vai te trazer dor, angústia, sofrimento, frustrações, etc. Mas vai fazer com que a gente cresça, né? E quando a gente olha para trás, a gente vê tudo que a gente passou, a gente fala assim, nossa, valeu a pena, né? Você viveu uma vida, você passar por uma vida com medo de viver, né? Com medo de castigo e etc. Né? Eu falo assim, aí você chega lá do outro, fatal, um dia a gente vai chegar na porta do outro lado, ninguém vai escapar disso, né? Aí o que vai valer a pena é a hora que você olhar para trás e você ver se aquela caminhada ela valeu a pena, sabe? Se aquela caminhada você procurou ser justo com você procurou ser sincero com você procurou viver dentro daquilo que você acreditava que era o melhor, que era o correto, não importa o que exista do outro lado da porta, aí você vai falar assim, olha, eu valeu a pena. Sabe, eu vim aqui para descobrir quem eu sou, não descobri ainda, mas tudo que eu tinha para fazer nesse caminho eu fiz, eu não deixei passar, então valeu a pena. Agora, você ficar diante dessa porta, olhar para trás e ver que você desperdiçou toda a tua caminhada, né, em função das coisas mais assim, prosaicas, né, das coisas que agora já não tem mais sentido nenhum, né? Então, aí deve ser bastante angustiante, né, esse momento de passar para o outro lado. Aproveitando estão em cima da pinta, o que o René falou, vamos encerrar a nossa conversa com isso. Imagina que você está chegando, eu digo aqui, não tem? Eu ia falar que eu deixei muita coisa por fazer. Hoje, se eu embarcasse hoje e olhasse para trás, nossa, fiz muita coisa legal, fiz muita coisa errada, e eu não posso dizer que foi uma passagem fantástica, coisa nenhuma.
vou ter que voltar 7 milhões de vezes para poder fazer as coisas direito. E fala, mas só lembrando que o errado não existe. Se você tentou acertar, não, né? Isso... Se você errou, mas tentando acertar, o errado não existe. O errado é quando você se omite de fazer. Não, isso não, mas exatamente. Então, aproveitando o gancho do René, vamos fazer essa reflexão hoje, depois de terminar, antes de ir para a cama aí, falei, e aí? Se eu estou olhando para trás, e aí? O que eu deixei de fazer? Porque a morte não avisa, né? Opa, cheguei. Ela pega aí, dá-lhe uma rasteira e te leva embora. E aí? Bom, nem me avisou, pô, eu podia fazer isso aqui. Mas até aí já era, né, René? É isso aí, meu brother. Muito obrigado por toda essa troca de ideias, é bom. É sempre bom, né, Grego? Essa horinha aqui vale muitas horas, vale um monte, vale ouro. Para mim, pelo menos, eu creio que para você também, porque a gente está... Para mim também, com certeza. Então, quando a gente faz essa troca, é muito bom para ambos e para quem aproveita também, né? Cada um no seu caminho, cada um no seu livre-arbítrio, cada um com o seu Deus. É isso, brother. Exatamente. E sem esquecer de respeitar o dos outros, né? Exatamente, sem esquecer de respeitar. E importantíssimo respeito ao Deus do outro. Fraterno abraço, René. Até a próxima. Tá. Até a próxima. Tudo de bom. Deus de cada um é complexo. Eu vi ontem, que eu estava pesquisando na internet, tem um livro muito legal aí. Pode pesquisar sobre esse nome aí, o Deus de cada um, na internet aí. Famoso. Fala sobre 9 religiões, cada cultuando o seu Deus, da forma. Fala sobre a visão de Nietzsche também, sensacional. Eu acho que vale a pena. Eu, por exemplo, me interessei e vou procurar ler para ver o que eu consigo assimilar daquilo, né? Então é isso aí, gente. Um fraterno abraço, um feliz sempre e até semana que vem. Tchau.